Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o Carlos pelo convite, né? É sempre um prazer estar compartilhando o nosso bate-papo. E quero cumprimentar a todos. Estou vendo aqui grandes amigos, de cara aqui, o Djalma, o Carlos. Ô, Celi, faz tempo que não te vejo, Celi. Poxa vida, que saudades de você. Paulistana que virou baiana, tantas pessoas conhecidas que estão aqui, mas que não estão aparecendo na tela. Estou vendo o nome, a Sandra, a Sheila, enfim, todos vocês, tá? Muito obrigado por estarem compartilhando com a gente essa uma hora e pouco, a gente vai ficar batendo papo. O tema que a gente vai percorrer é um tema que eu acho bastante interessante, porque às vezes a gente consegue resultados clínicos que não está escrito na literatura ainda, quer dizer, por vários motivos. Eu sempre digo que as evidências científicas, elas primeiro passam por resultados clínicos. Quer dizer, os clínicos que descobrem certas coisas, que depois os cientistas, de fato, vão testar isso daí e viram evidências científicas. Então, nós, como clínicos, no Brasil, a gente trabalha muito mais com clínica do que com evidência científica em função das dificuldades que nós temos com universidades, comparado com a Europa, com os Estados Unidos, né? Que eles têm uma facilidade para isso daí. Então, eu acho que os resultados clínicos que o brasileiro tem como um todo, não é o Jurandir, mas são todos nós brasileiros, temos uma habilidade incrível, que é a questão de observação das coisas que a gente consegue. Então, é isso que eu quero conversar com vocês hoje, que com certeza todos vocês conseguem o que eu vou mostrar, todos vocês conseguem. Talvez vocês não estejam percebendo, mas que consegue, com certeza. Agora, a perspicácia da gente perceber o porquê que está conseguindo, que é o ideal. Porque não é com todo o material que a gente consegue, não é com qualquer protocolo que a gente consegue, isso é fundamental, né? Porque senão, se você conseguir com qualquer material, fica muito fácil. Então, tem sempre um protocolo para você conseguir bons resultados. Sempre tem, sempre tem. Então, eu vou tentar passar isso para vocês, porque eu sempre digo assim, se a pessoa que eu me inspirei consegue, e se eu conseguir, vocês também conseguem. Sempre foi assim. Houve uma época na minha vida que eu falei muitos anos sobre barra transpalatina. E quem me inspirou foi o professor Setlin. E aí eu pensava assim, mas se o professor Setlin consegue, eu também consigo. E se eu conseguir, o meu aluno também consegue. E se o meu aluno também consegue, todos podem conseguir. Mas tem que ter uma disciplina, né? Tem que ter uma disciplina. Aquilo que o Setlin fazia, eu faço, o meu aluno faz, qualquer outra pessoa faz. Mas o brasileiro, nós somos expert em inventar as coisas. Por isso que nós somos experts. E às vezes não dá certo na invenção. Então vamos compartilhar, Carlos? Manda ver. E eu vou começar, e o Carlos deu liberdade, exatamente nesse trabalho que nós vamos passar, de fazer algumas divulgações de coisas que nós estamos pretendendo fazer, né? Então tá aqui. Opa. Clica na tela, Jurá. Hã? Tenta clicar na tela. Ah, tá.
mas ela deveria estar passando. Isso. Então, o Carlos colocou, quando ele fez o convite, falou: Jura, é uma oportunidade para a gente estar divulgando as coisas que a gente está fazendo ou pretendendo fazer. Então, eu quero divulgar aqui o meu curso de mestrado na São Leopoldo Mandic, que a gente teve a infelicidade de estar lançando esse curso. Lançamos antes, claro, da pandemia, mas ela estourou exatamente em cima da pandemia, né? Então, dia 24 de agosto, nós estamos iniciando um curso de mestrado, mais um, né? É o 7º. Então, eu convido todos que estejam interessados. Eu já vi aí na tela vários ex-alunos e alunos de turma que estão atuando agora. Ué. Tá. Então, eu quero mostrar alguma coisa que, desde o LWISE até o sistema autoligado, passaram-se 40 anos. Então, em 73, eu ingressei no mestrado acadêmico lá na FOB Bauru, com a coordenação do professor Décio Martins. E aquela época era mestrado com dedicação exclusiva, era de segunda a segunda. Segunda a sexta tendo aula, e sábado e domingo preparando o seminário para atuar na segunda-feira. Então era difícil fazer mestrado naquela época. E a nossa técnica era essa técnica romana, aí, ó, banda em todos os dentes e fios de aço. E até a gente conhecer o sistema autoligado do professor Damon, que é o que a gente atua até hoje. E um aperfeiçoamento em 2011, 2012, lá em Madrid, com o Master Damon, com o professor Ramon Pereira e Rafael Espejo, que são discípulos do Damon. Então, eu tenho um histórico de tantas outras coisas no meio desses 40 anos, mas não é o que interessa. E nessas lives online, a gente precisa se precaver em estar escondendo o olhar de quem a gente está mostrando, em função das pessoas mal intencionadas que acaba filmando e depois já no outro dia já está no Instagram, já colocando pacientes da gente e criando dificuldade para a gente. Então, me desculpem, mas um pedido do Carlos e eu também, a gente está colocando, eu coloquei um óculos nos meus pacientes. Estou aqui, ó, a ortodontia raiz, lá em 1976, olha aí a banda em todos os dentes. Era o que nós fazíamos naquela época. Então, nós tínhamos uma habilidade manual incrível. E claro que o que nós fazíamos naquela época, hoje faríamos totalmente diferente. Claro, isso é óbvio, né? Não iríamos fazer a mesma coisa hoje, né? E vejam a sequência de um paciente daquela época. Quer dizer, 26 anos depois, dá uma olhada no perfil, coisa horrível, horrorosa. Quer dizer, porque nós usávamos ancoragem extrabucal inadvertidamente. Quer dizer, era uma loucura, sinceramente. Hoje a gente não usa ancoragem extrabucal e nós temos bons resultados. Então, o sistema autoligado, correção do corredor bucal, respeitando o equilíbrio muscular individual, que é o resultado que eu vejo nos meus casos, e é a forma que eu estou encontrando para divulgar isso. Então, vejam uma paciente com corredor bucal e que ainda não é comum eles nos procurarem dizendo que estão preocupados com essa parte escura no canto da boca. Mas, ao você corrigir um dente torto, que é a grande procura de todos os pacientes que vêm ao consultório, se você conseguir fazer isso, corrigir esse corredor bucal, você vai dar um prazer para esse paciente
inestimável. Com certeza ele vai gostar. E se você tiver o cuidado também de estar pensando no arco do sorriso e uma colagem progressiva de brackets, como o Tom Pitts propõe, que é você aumentar o X dos dentes anteriores para que você realmente crie a linha do sorriso, porque a linha do sorriso é algo normal na dentição humana e não é uma coisa normal na ortodontia tradicional, porque o canino sempre fica mais baixo que os dentes anteriores, aí você não consegue fazer curva do sorriso. E aqui não, olha, você consegue fazer a linha do sorriso. E aqui, alguns sorrisos que a gente consegue em alguns pacientes que a gente já tratou, cuidando do corredor bucal e cuidando da linha do sorriso. Então, é sobre isso que a gente vai estar conversando durante a nossa palestra. Mas, para chegar nisso, tem alguns protocolos que a gente tem que percorrer. Bom, Jean Piaget diz assim, só aprendemos o que nos dá prazer ou é necessário para a nossa sobrevivência. Então, me dá muito prazer de ver essas pacientes com esse sorriso lindo. Ou é necessário para a nossa sobrevivência. Veja bem, eu não trabalho por esporte. A ortodontia me dá a minha sobrevivência. Então, aí eu junto as duas coisas, me dá prazer e me dá sobrevivência. Então, o prazer de tratar bem, com excelência, e também me dá minha sobrevivência. Né? Então, Jean Piaget está certo. A gente não vai só aprender o que me dá prazer ou só aprender para a minha sobrevivência. Eu acho que a gente tem que juntar essas duas coisas, aí dá uma salada legal. Nós não podemos nem colocar mais sal e nem mais azeite. Tem que estar bem temperado isso aí. Eu ouço muitas vezes pessoas dizer assim, nossa, mas a ortodontia está nisso, a ortodontia está naquilo. A ortodontia está no lodo. Ah, você acha? Tá bom. Se você acha que a ortodontia está no lodo, eu digo o seguinte, que o lírio nasce no lodo e ele fica imaculado. Ele é imaculado e ele nasce no lodo. Portanto, mesmo a ortodontia estando no lodo, nós podemos ser o lírio da ortodontia. Então, depende só de cada um de nós para fazermos uma boa ortodontia. Isso é muito claro. Né? Então, nós precisamos colocar a ortodontia como um grande objetivo da nossa vida para que a gente possa fazê-la com prazer e que possa fazê-la para nos dar a sobrevivência. E o Einstein são frases que eu uso já há tanto tempo e que, para esse momento, ela é espetacular. No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade. E é mesmo, nós estamos passando por uma dificuldade incrível. Mas nós temos que nos reinventar. É agora. Agora é a hora da gente se reinventar. Porque a gente fica muito comodista por muitos anos. E aí vem uma pandemia para fazer a gente acordar. E a insanidade é continuar a fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. A ciência está numa ebulição. E a pessoa continua fazendo a mesma coisa e quer resultado diferente. Não é possível. Não é possível. Tem que mudar. Sistema autoligado. Pouco atrito. Isso são coisas que a gente vai aprendendo, porque eu sou da época da banda em todos os dentes e fio só de aço. Então, nós falávamos assim, precisamos usar força leve. Meu Deus do céu. Eu imagino hoje eu imagino quanta força nós colocávamos antigamente. Hoje eu vejo o quanto pouco atrito eu aplico e imagino o quanto muito atrito eu aplicava.
Então, mas tem muita gente que ainda não atenta para o atrito como é uma intercorrência muito grande na biomecânica. Ele pensa que o dente está indo suavemente e ele não está, em função do atrito do binômio fio e bracte e com a amarração que ele coloca. Então, para o dente andar, ele tem que ter liberdade para ele andar. Se ele não tem liberdade para andar porque está provocando atrito, nós temos que repensar. Repensar. Então, olha aqui, um trem. Ele desliza sobre esse trilho como se fosse o dente está deslizando sobre um fio. Não é? Agora, se você, nesse dente, você provoca uma carga, como colocou aqui, uma carga em cima desse trem, o atrito sobre o trilho aumentou. E se aumentou, ele vai ter mais dificuldade. Ele vai ter que colocar mais força nesse motor desse trem para ele continuar se movimentando. Então é a mesma coisa no dente. O Badawi, que é um speaker da Órmico, ele trabalha no Canadá, na Universidade de Albert, ele tem um trabalho espetacular, onde ele mostra trabalhos idênticos com Damon e com Alastic, então com bracte autoligado do Damon, que é o passivo, e com Alastic. Esses dentes em vermelho significa que estão colocando força exagerada para ele fazer o movimento. Então, o Alastic, o tipo de amarração com Alastic cria atrito. Por quê? Não está mostrando o binômio fio, bracte e amarração. A amarração está criando muito atrito. Aqui também o da esquerda é o DEM e o da direita é uma amarração com amarrilho. Isso tem que estar claro para quem está fazendo a ortodontia, porque a biomecânica é alterada quando você pensa em pouco atrito. Não é? Em certos dentes, claro, você vai fazer uma ortodontia, imagina você fechando um diastema. E você vai fechar o diastema e por algum motivo, um dos dentes veio mais rápido que o outro. O incisivo central superior, 2. E ele chegou na linha média, um já chegou, e o outro ainda não. Puxa, se eu continuar fazendo essa mecânica, eu vou desviar a linha média. Então, naquele que já chegou, vai lá e amarra com amarrilho elástico em 8. Cria um super atrito nele, para ele não movimentar mais. E deixa o outro livre para caminhar. Então, o uso do atrito com inteligência. Aí sim, você está usando ele para criar uma situação biomecânica para te facilitar. Mas não usar, em todos os casos, a mesma amarração sem entender se ele está criando ou não criando, se naquele caso você está precisando ou não de atrito. Aqui é uma palestra, esse slide não foi cedido para mim pelo... Opa, desculpe. Opa, quero voltar aí agora. Acho que você precisa sair da apresentação e voltar pelo... Descompartilhar, então? Tenta dar um ESC. Eu já dei. Não, então acho que tem que descompartilhar e sair da apresentação. Poxa, que estranho, hein? Tá. Pronto. Então, estamos aqui. Esse slide foi emprestado por mim, que eu achei interessante. Precisa compartilhar de novo, Jura. Ah, é? Uhum.
Então, esse slide foi o Flávio, lá de Recife, que está compartilhado para vocês? Tá, sim. Bom, foi o Flávio, lá de Recife, que me emprestou esse slide, que ele assistiu essa palestra desse doutor Francisco Sanches. Então, o que ele diz aí, um bracket convencional gera 600 vezes mais fricção que um autoligado. Então, tirando os exageros, de fato, ele cria mais atrito. Não sei se é 600 vezes, mas que cria mais, cria. E aqui... Uma coisa eu lhe digo, eu posso ser feio, ser pobre, calvo, mas o dente bonito, meu parceiro. No dia que tu tiver um dente desse, tu vem falar comigo. Acabei de arrancar a parede depois de 7 anos. Eu não tô nem acreditando, meu Galvão. Moça, eu tiro o aparelho. Mulher, 7 anos, foi 7 anos, tu não tá entendendo. Eu tô falando sério. Eu tô muito feliz. Vem cá. Como é que pelo amor de Deus. Pra ver. Bom, eu coloco esse filme aí porque, veja bem, olha que importância que nós temos para o ser humano, que mesmo com 7 anos de aparelho, ele está feliz da vida. Tá? Meu Deus, esse não se contém a alegria dele por ter tirado o aparelho depois de 7 anos. Tá? Então, imagine ele fazendo um tratamento como a gente faz, que reduz muito o nosso trabalho. E ele está, de fato, ele está com a dentição bastante interessante. Não sei se está funcionando direito, mas me pareceu bastante estético, né? E aí ele até tirou uma onda com a moça aí, né? Então, me deixa muito feliz em saber que nós mexemos com a parte de emoção do nosso paciente, né? Se com 7 anos ele está feliz, imagine com 2, 1 ano e meio. Meu Deus, coisa boa, né? Então, de novo aqui a nossa propaganda. Sistema autoligado, ganho transverso. Como conseguir? Então, o Consolaro diz aí, forças na ortodontia não são usadas para produzir um movimento mecânico, e sim para produzir estímulos biológicos, desencadeando a movimentação dentária, que é um fenômeno biológico e não um evento físico. Isso é sensacional. São teorias já de algum tempo, mas muito diferente do que a gente aprendeu lá para trás. E quando você está tentando fazer um movimento no dente de expansão, ganhar espaço transverso, você pode ter um contato das vertentes. Você está querendo levar um dente para vestibular. Aqui o premolar superior está sendo movimentado para vestibular. Com esse toque aqui, vai gerar um movimento neste sentido, no premolar superior. E vai gerar um movimento nesse sentido no pré-inferior. No inferior, está sendo tentado fazer um movimento para vestibular. Esse toque na vertente vai gerar um movimento nesse sentido e nesse sentido no superior. Portanto, os dentes nessa situação, esses contatos vão ser prejudiciais para o movimento. Pode parecer
durante o tratamento que você nem percebe isso. Mas são aqueles dentes que começam, puxa, mas esse dente está com mobilidade. Poxa, esse dente aqui, o paciente está reclamando um pouco de dor, mas só nesse dente, mas é esse dente que está tocando. Portanto, a gente tem que prestar atenção nisso, para que, se você levantar a mordida desse paciente, o que você faz? Você desoclui os dentes na região posterior, fazendo com que eles passem para vestibular ou para lingual ou palatino, sem que haja aquele contato que a gente observou no slide anterior. Como? Colocando o levante de mordida ou na região anterior, que a gente vai discutir por quê, ou na região posterior. Na região anterior é o mais usual. Na região posterior, quando o paciente é dólico. Na região anterior, quando ele é braque e meso. E precisa ter uma explicação para isso. Tem muita gente que não usa o levante de mordida porque tem medo de usar o levante de mordida. A primeira vez que eu ouvi falar na ortodontia que tinha um levante de mordida anterior foi dia 9 de 9 de 99. O professor Voldores esteve aqui no Brasil e falou sobre esse levante. Então, o incisivo inferior tocando no levante, nos incisivos superiores, como está aqui. Quando ele mostrou, eu, na hora, falei, meu Deus do céu, vai dar um trauma nesse dente, meu Deus, o que é isso? Todos nós ficamos muito preocupados com isso. Bom, em 2001, isso 2 anos depois, a gente foi para o congresso americano que foi em Toronto e o professor Voldores, que se tornou um grande amigo nosso, ele é de Toronto. Ele nos convidou para ir para o consultório dele, junto com o professor Ross, mostrou uma infinidade de pacientes dele lá. E aí, nós fomos olhar os pacientes dele, todos com levante de mordida. Eu cocei a cabeça e falei, meu Deus do céu, ou esse cara é maluco, ou eu sou um idiota, porque não é possível. Nesses 2 anos, eu usei em 2 pacientes e telefonava o paciente todo dia, estava tudo em ordem. E não teve problema. Mas eu tinha uma insegurança incrível. Bom, fui conversar com ele. Aí ele falou assim, e vocês brasileiros não me entenderam o que eu falei, então. Amanhã eu vou dar uma palestra no congresso, eu quero que vocês vão lá para assistir. E eu vou montar alguns slides antes da palestra e eu vou pedir licença porque não é o assunto. Mas eu vou falar para vocês. E montou. Aí ele explicou que cada vez, nessa região do incisivo superior, que bate na região palatina, há um arco reflexo do sistema neuromuscular que bate e volta e não consolida um apertamento. Portanto, não existe nenhum problema. E tem um professor que chama Jay Levy, que é da área de oclusão, reabilitação, que ele fala percepção de carga e força. Os dentes anteriores são órgãos sensoriais modificados, produzindo sinais proprioceptivos de conduta, de controle. E aí ele fala no artigo dele o seguinte, ele mostra aqui, ó, que quando a parte palatina do incisivo superior, ao tocar o dente inferior aqui na palatina, há uma repulsa, ele fala, há uma repulsa e expulsa o dente inferior da região, porque ele não vai tocar. Isso é natural do ser humano. E aí fica a pergunta. Na ortopedia, o Binner com o Equiplan nada mais é do que aquela plaquinha de metal que fica nessa região. O incisivo inferior vem, bate, a parte posterior fica
sem toque posterior, para poder crescer o processo alveolar e reduzir sob mordida, aumentar a altura facial inferior. E não existe trauma nenhum, nunca existiu. Mas nós, na ortodontia, a gente ficou com essa dúvida. Tá? Então, não tenham medo disso. Tá? Levante de mordida posterior quando o paciente for dólico. Então, vou mostrar alguns pacientes aqui, ó, levante de mordida anterior. E aqui, logo lá no começo, tinha os levantes de mordida de metal. Não usamos mais há muito tempo, porque é muito mais versátil você usar o levante de mordida de resina, porque ele é versátil mesmo. Se está alto, se desgasta, se está baixo, se coloca. E o de metal é mais difícil. Então, está aí a paciente, depois, né, antes e depois, que foi usado o levante de mordida para a gente conseguir esse resultado, para ajudar. Aqui, o dente anterior está de topo, então não há possibilidade de colocar o levante anterior. Então, não tem outra solução. Você vai ter que levantar no posterior, usa até você ganhar o espaço transverso e remove ele rápido. Aí o resultado da menina com a linha do sorriso, ganho transverso. Uma outra. Aí o levante de mordida anterior com resina. Aqui a molinha para evitar efeito notching. E finalizado. Apesar de um grande apinhamento, foi resultado sem extração. Aí, ganho de espaço transverso. Eu não gosto de falar expansão, porque expansão é quando você leva a coroa para fora e a raiz ficou. Ganho transverso significa que você levou o dente de corpo. Você usou todo aquele conceito do Consolaro para ganhar espaço transverso, reorganizando o processo alveolar e não impondo o movimento, né? Então, de 24 para 29 são 5 milímetros, e são 2,5 milímetros de cada lado. Olha o resultado. E está aí o sorriso maravilhoso. Então, é de fato um prazer e que me faz sobreviver. Aqui uma paciente, classe 3, subdivisão lado esquerdo, deficiência maxilar, presença de corredor bucal, protocolo de desgaste interproximal anterior e posterior. Então aqui eu vou aproveitar e falar um pouquinho como é que eu faço o desgaste interproximal. Então está aí o corredor bucal, a maloclusão, classe 3. Então, o início de desgaste interproximal, não montamos o aparelho no anterior para não protruir, ela já tinha o padrão 3. Vamos evitar a protrusão ao máximo, nem sempre é possível. E aqui está o desgaste interproximal. Inicialmente, a gente faz não é da mesma paciente isso aqui só para ficar didático. Separação, arco lingual, separação, depois remove a separação, remove o arco lingual, e com essa broca 2200FF, com bem fininha, vai de baixo para cima, olha o movimento daqui para cá, de baixo para cima, né? Nunca de cima para baixo, para não criar degrau, e faz o desgaste nos dentes que você, nos pré-molares, que é a região posterior, vai remover a banda quando vai fazer lá no molar, e depois com a broca 883 Nossa, esqueci agora, daqui a pouco eu lembro. Da Comit, você faz o acabamento. Ela tem uma forma aqui para você acabar no vestibular os 2 dentes, no lingual ou palatino superior, os 2 dentes, e na oclusal também. Então, você fica com um acabamento muito bonito no dente, porque quando você passa esta broca aqui,
você cria, na verdade, uma superfície, né? Não pode deixar a superfície em hipótese alguma. Depois você passa uma lixinha de polimento, aí passa um flúorzinho e toca o barco. Tá? E aí você está caminhando com esses dentes para trás, ganhando espaço suficiente para alinhar os anteriores, com a tentativa de não protruir ele em hipótese alguma. Aí, numa fase mais adiantada, já intercuspidando o lado direito, ainda tem um desvio de linha média e colocando elástico KC3 do lado esquerdo. Aí, dobras nos fios, isso é comum, né? Há pessoas que pensam que o arco reto, você põe o fio e porque é arco reto você não precisa fazer dobras. Não tem nenhum paciente meu que não tenha necessidade de fazer dobras. A colagem, por mais expert que você seja, você colar todos os dentes na posição exatamente correta é muito difícil. É muito difícil. Então, a observação, o olho de águia no final do tratamento é uma das coisas mais importantes para o acabamento. Porque você pode deixar um detalhe sutil, como está aqui. Ó, esse distal desse dente aqui está um pouco mais baixo. Se você deixar, a hora de protrusiva vai tocar mais aqui do que em outro lugar. Então, você vai ver que essa raiz está um pouco mais para distal. Então, faz uma dobrinha em Z, joga essa raiz mais para mesial. Aqui no pré-molar também. E assim por diante. Então, é a finesse do final do tratamento. Ou você recola, ou você faz pequenas dobras. Depende do caso, eu prefiro fazer a pequena dobra. E aqui está o inicial com o corredor bucal e o final com o corredor bucal corrigido e com a linha do sorriso acompanhando o lábio dela, que o sorriso dela, o lábio não cria uma linha de sorriso muito bonito. E olha lá em cima, corrigiu. Olha que lindo. Então, você acha que ela está feliz? Olha, antes e depois. Ela está, eu estou, e todo mundo está feliz. Então, está aí. Antes e depois, o incisivo inferior praticamente está no mesmo lugar, praticamente. Aqui, dentro do siso, no início do tratamento, já removidos, é outra premissa desses tratamentos com a filosofia do Damon. Siso, antes de tratar, já remove, porque nós não vamos remover pré-molar. 4 anos e 8 meses pós-tratamento, totalmente estável. E ela, aí, feia, que dói. Olha, sorriso com corredor bucal corrigido e a linha do sorriso perfeito. Então, são pequenos detalhes. Vocês viram que não tem um milagre aí. É tomar cuidado com a colagem, tomar cuidado na finalização, com pequenas dobras, usar os fios com força leve, que fazem esse ganho transverso de fato, não tenha pressa e, sem pressa, termina rápido. Karine, 34 anos, classe 2, divisão 2, padrão 2, face curta, atresia maxilar, corredor bucal, problemas respiratórios na infância e adolescência. Então, essa moça veio ao consultório e reclamando de dente torto. E eu vejo esse corredor bucal aí bastante intenso, né? E eu não falei nada para ela da correção do corredor bucal. Eu simplesmente fiz o planejamento de dente torto
e ponto final. E vamos tratá-la. Então está aí, classe 2, divisão 2, e ela queria tratar o dentinho torto dela. E fizemos o planejamento, a classe 2 completa, né? E no planejamento eu disse o seguinte: nós não precisamos remover o seu dente, mas você vai ter que usar muito elástico. E se você não usar, a segunda opção é, de fato, remover dente, tá? Ah, não quero remover dente. Não. Tá bom, então vamos lá. E planejamos o estético superior. E se vocês prestarem atenção aqui, naquela época nós tínhamos esse bracte estético do Deimos era de canino a canino só. E aqui é o Innovation do Vodores. Então é uma mistura aqui de bracte ativo com bracte passivo, e aqui embaixo o Deimo metálico. Então, há quem diga que, assim, os dogmáticos, não pode pôr passivo com ativo. Olha, até parece que o dente sabe o que tem aí, gente. Tem um bracte e tem o fio. E se você tiver um fio de primeira relevância, o fio que vai fazer o movimento. Então, vamos nós e saiba o que você está fazendo biomecanicamente, que o passivo e o ativo, se você ali no pré-molar, você não vai precisar de torque, então você pode usar o ativo. Eu não usaria o ativo na região anterior, porque ele não comportaria o torque aqui, e o passivo comporta. Então, vamos lá. Opa. E aqui o levante de mordida da forma que eu expliquei anteriormente, Aqui molinha na região inferior para arrumar o espaço. Eu não uso fio para provocar a abertura de espaço passando o fio no próprio bracte. Porque aí você vai criar expansão e não ganho transverso. Com as molinhas, você vai ganhando espaço transverso, sutilmente, com forças leves. A força leve é mais rápido do que se você quiser forçar a barra. Aí os elásticos precoce. Aqui já no 14/25, o elástico de classe 2, o elástico precoce 3 onças, elástico de classe 2, 6 onças, e ela foi relapsa no uso do elástico. Então, aqui tem uma coisa interessante, que a experiência da gente pode ensinar os menos experientes. Toda vez que ela chegava, ela falava, eu perguntava, você está usando bem o elástico? Estou usando sim. Aí eu olhava e estava o dente exatamente no mesmo lugar. E eu sei, não estava usando, né? Mas ela falava que estava usando, eu não podia dizer para ela que ela não estava usando. Então passou 2 sessões, né? Cada 2 meses, já passaram-se 4 meses, né? E aí eu disse para ela, puxa vida, você vai me perdoar, mas o meu planejamento eu errei. Porque, como você está usando bem o elástico, e eu não estou vendo resultado, então eu vou ter que passar para o segundo planejamento. Você lembra que eu falei para você que se não desse resultado com o elástico, nós tínhamos que extrair o dente? Então, no próximo horário, eu já vou fazer uma carta de extração e você vem aqui, o Rafael, meu filho, vai extrair o seu pré-molar e a gente vai seguir. Aí você não precisa mais usar o elástico, tá bom? Aí não precisa mais, eu vou extrair o seu pré-molar. Mas precisa extrair o pré-molar? Sim, precisa extrair, porque você está me dizendo que você está usando direitinho o elástico, então não está dando resultado, você me perdoa, tá? Tá bom. Saiu. Na outra sessão, ela veio em classe 3. Quer dizer, aí eu disse para ela, falei, tá vendo, você estava mentindo para mim, menina. Então ela perdeu 4 meses. Aí foi para 26, quer dizer, ela poderia estar terminando com 20 meses esse tratamento belo como está aí, né?
Então é uma estratégia de não brigar com o paciente, porque se você fala para ela, ela falou que estava usando, e você fala para ela que ela não está usando, como você tinha duas soluções, fala que você vai extrair o dente, então, né? Aí ela pula para trás. Então está aí o caso terminado, ou antes e depois, do lado esquerdo, do lado direito, frontal, oclusal, superior oclusal, inferior. Aí, antes e depois, e vamos ver a correção em cima do anterior. Olha lá. Olha aí. Nossa, como ela viu esse resultado, aí eu mostrei para ela, né? Olha como que você era, como você ficou. Você nem perguntou sobre isso. Meu Deus, essa moça é minha fã. Está morando nos Estados Unidos agora. Então, aqui houve alguma resposta que eu nem considero como não boa, né? O vermelho é o anterior e o azul é o que terminou. No superior, a gente não vê resultado praticamente igual. No inferior, houve uma protrusão dos incisivos inferiores. Mas como ela é uma braque severa e com uma síntese muito boa, para o perfil dela ficou bom. E nós ganhamos 6 milímetros de espaço transverso no superior, que foi suficiente para que a gente ganhasse espaço para acomodar. E aqui quero mostrar para vocês algo que motivou esse título. Ganho transverso respeitando o equilíbrio funcional muscular. Este fio, o desenho dele, esse fio é o 18 por 25 Cooper Naitai. Tá? O desenho dele é original. Tá? Ele é assim. Ele tem essa expansão aí. Para essa boca, ele chegou nesse tamanho de boca e parou. Ele não expandiu mais. Então ele chegou, encostou na musculatura e ele não avançou mais. Ele respeitou o equilíbrio funcional da musculatura lateral, masseter, bucinador. Se é um fio de aço ou qualquer outro fio que não tem componente cobre, de fato componente cobre, com manufaturado como é o da Órmico, eu não sei o que vai acontecer. Tá? Não sei se vai avançar até esse espaço de expansão desse ar. Então, preste atenção nos 3 casos que eu vou mostrar. Esse avançou essa quantidade. Então, faltou bastante para chegar lá no fio. Ok? E está aí, 2 anos depois. E a moça, com correção do corredor bucal, linha do sorriso linda, maravilhosa. Agora outro. Autoligado passivo de Hemokill com colagem progressiva para Smile Arc, remoção do siso. Aí, correção, corredor bucal. Ele tinha um apinhamento muito sutil do incisivo inferior e estava querendo fazer clareamento. E aí eu consegui fazer ele, colocar aparelho. Olha lá. Então, rapidamente, em 14 meses, a gente removeu o aparelho dele. E corrigiu o corredor bucal, aquele pequeno apinhamento. E está aí, claro, removido o siso dele antes de colocar o aparelho. Antes e depois. Antes e depois. É uma correção linda, né? E aqui, o mesmo fio que eu estou dizendo, é o mesmo fio 18 por 25 da Órmico Cooper Naitai,
que tem o mesmo desenho. Vocês podem ver que houve um ganho transverso diferente da outra paciente. Então, em função do tamanho da boca, esse rapaz tem uma dimensão transversal maior, ganhou um espaço transverso maior, até chegar na musculatura. Então, equilíbrio funcional muscular. Aí o João. Maria Cândida. Classe 1, atresia maxilar, apinhamento anterior e inferior, Braxdem 3. Aí. Corredor bucal, corrigido o corredor bucal. Antes, depois. 24 a 29. E aqui? Equilíbrio funcional muscular, o mesmo fio, mesmo desenho de fio, 18 a 25 Kubernetes, e houve um ganho transverso diferente do que os dois anteriores. Então está aqui. Olhem para cada desenho e verifiquem. Aqui, uma distância pequena. Aqui uma distância média. E aqui uma distância grande. E todos eles nós corrigimos o corredor bucal. Então, eu gostaria de ter uma explicação. Por que todos não foram na direção do fio, no final do fio? Porque este fio, ele tem a capacidade de respeitar o equilíbrio da musculatura. Ele não avança. Então, é que tranquilidade que ele te dá. Se esse paciente sumir, ele não vai avançar. Agora, se você colocar um fio que não tem essa premissa, a gente fica à mercê do que esse fio vai fazer. Olá, pessoal. Dia 24 de agosto próximo, estaremos dando início ao 7º curso de mestrado especial em ortodontia na área de concentração na São Leopoldo Mandic, Campinas. Tenho o prazer de informar que muitos professores estão sendo convidados. Quem estiver interessado, por favor, acessem o link e sejam todos muito bem-vindos. Para terminar, eu quero deixar alguma coisa filosófica. Eu acho que a humanidade está pegando fogo. Gandhi dizia que quando você atinge a plenitude do amor, você consegue neutralizar o ódio de milhões. E nós temos que pregar o amor na nossa profissão. A gente tem que ir para o nosso consultório com o coração cheio de amor. Porque os nossos pacientes, ele já é um paciente, né? E o mundo está muito impaciente, né? No começo de março, o Henrique Bassi, que é aquele colega da técnica linguala de Ribeirão Preto, me ligou, assim que começou o problema do Covid, ô Jura, eu quero escrever um livro sobre a pandemia e quero que você escreva um capítulo, umas 10 páginas. E aí eu perguntei para ele, mas o que você quer sobre o que você quer que eu escreva? Coisas da profissão ou coisas filosóficas? Ele falou, mistura as coisas. Eu falei, tá bom. Eu escrevi muito mais coisas filosóficas e momentos de reflexão. E esse livro já tá nas bancas. Então, em pouco tempo, a gente escreveu um livro muito bacana e que serve para a nossa profissão também. Porque todos nós somos um pouco culpados dessa pandemia. Porque a cada instante a gente planta
um pouco dessa energia negativa que é captada pelas forças maiores, que nós não temos domínio sobre ela, mas ela tem domínio sobre nós. Esse bichinho que é só visto pelo microscópio, ele veio e não adianta ter dinheiro, não adianta ser uma grande potência ou pobre. Ela pega a todos. E ela veio pegar o animal homem, que é aquele que tem muito mais ódio do que amor. Por isso, nós precisamos plantar muito mais amor, porque existe energia positiva e energia negativa. E nós precisamos plantar energia positiva, porque tem muitos plantando energia negativa com grandes guerras, genocídio, estupros e por aí afora. Haja vista o que nós estamos vendo com os nossos políticos nesse momento, fazendo coisas inacreditáveis, roubando até máscara. Então, o que esperar? Nós precisamos ter esperança. Precisamos ter esperança. Tente uma, duas, três vezes, e, se possível, tente a quarta, a quinta e quantas vezes for necessário. Só não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Simples. Simples assim. Amanhã nós já temos uma live de harmonização orofacial com o Ferrão, com o Léo, com a Karina e com o João. Amanhã de manhã. Estão todos convidados. Está aqui minha neta linda, maravilhosa. Muito obrigado, é ela que está dizendo. Está aqui meus contatos. Muito obrigado, Cardão. Eu que agradeço, Jurá. Ótimo. Sempre com um pouco mais de filosofia também, né, Jurá? Acho que ia ser legal a gente poder aproveitar um pouco desse momento. Espero que eu tenha contribuído aí com o que eu pensei em falar, que tenha sido bom para todos vocês. Sim, eu só vou Professor, muito obrigado, aula maravilhosa. Quem que está falando? A Sheila. Ô, Sheila. Saudade. Obrigado, Sheila. Jurá, eu estou com uma pergunta da Elaine que acho que é extremamente pertinente essa aqui. Você fala muito sobre equilíbrio muscular. E não é de hoje que eu escuto a sua palestra, exatamente você baseia muito da sua filosofia em cima dessa parte de equilíbrio muscular. A Elaine está perguntando, quando existe um desequilíbrio funcional muscular, né, também pode haver uma movimentação do arco também nesse desequilíbrio? Não sei se é... Muito boa pergunta. Uhum. Olha, quando existe... Elaine expert. A ortodontia... vamos lá. Quando nós entramos... Ou melhor, o nosso paciente, a grande maioria, tem desequilíbrio. Ele tem um problema respiratório, ele tem sucção de dedos, sucção de chupeta, e etc, etc, etc. Então, nós temos, eu sempre falo, cutícula no meu consultório, cutícula, é fonoaudióloga boa e otorrino que você confia. Otorrino que entenda de oclusão e fonoaudióloga que entenda o que você precisa. Tá? Então, apareceu com um problema desse tipo, a primeira coisa, ô Pedrinho Miranda, a primeira coisa
é dividir isso com o médico e com a fono. Se você começar a tratar esse paciente que tem um problema de desequilíbrio, você nunca vai ter esse resultado. Por quê? Porque quem causou uma mordida aberta, quem causou a mordida atrésica, sempre vai estar atrelado a um problema. Então, esse desequilíbrio está atrelado a um problema que tem que ser resolvido em conjunto. Então, ou teve problema ou tem ainda problema. Se teve, já corrigiu, já não tem mais deglutição atípica, já não tem mais respiração bucal, perfeito. Mas você tem que checar. E o checar que eu digo, você tem que ter, principalmente a fono, alguém que você de fato confia. A fono no meu consultório, todo mês tem reunião comigo. Ela vai no consultório se reunir comigo. Ela vai com os pacientes e faz um relatório por escrito e um bate-papo fundamental. Tipo, Jurandir, esse paciente aqui, ele está tratando e ele é um paciente muito positivo, ele faz os exercícios, a mãe ou o pai são participativos. Você pode começar o tratamento com esse menino, eu garanto. Ok. Outro. Esse paciente, ele até que é colaborativo. Porém, a mãe vai no consultório e fica fazendo crochê enquanto eu estou dando explicação. Ela não está se importando com nada. Portanto, eu tenho uma incógnita, não sei. Bom, então fica na expectativa. Um terceiro. Esse aqui não colabora e quem vai é o motorista levar ele. Não começa. Então, eu tenho isso na mão. Quando o paciente vai para o consultório, eu falo para o paciente, escuta, a senhora não está interessada, quem vai é o motorista. A senhora vai lá e fica fazendo crochê. Falo, escuta, eu sou um profissional, eu não vou ficar passando a mão na cabecinha e depois assumir a bronca. E para outra eu falo, nós vamos começar porque a senhora é participativa, a senhora é colaboradora e o seu filho também é. Então vamos enfrentar junto. Outro, médico. Não vá mandar para médico que só opera. Marcou consulta, o cara já está com o bisturi lá operando. Não. É um cara que vai avaliar. Ele vai avaliar e vai mandar um relatório para você. Jurandir, esse caso precisa fazer isso, fazer aquilo lá, Pode começar, não vai ter problema, tá pronto, ele divide com você. Aí, tranquilo, sem problema nenhum. Agora, se você não dividir e enfrentar, você está com o olho vendado. Aí você está dando uma de herói. E aí você pode estar errando muito, porque o desequilíbrio muscular é o que mais dá recidiva. Não seja herói com desequilíbrio muscular. É incrível. Ô, Pedrinho Miranda, olha você aí, cara. Como é que tá, Pedro? Ô, Fabião. Ô, Simone. Aí, Jura, tem uma turminha boa. Ô, Alex. Mais pergunta, vamos lá. Uhum. Mas essa pergunta foi boa. Sim. Foi ótimo. O Fábio mandou outra pergunta aqui. Quantos meses deixar o arco de aço para que a expressão do torque e garantia do ganho transversal? Olha, eu diria que para consolidar o torque, porque o ganho transversal, se você não precisar de torque, vamos imaginar, você tem um caso redondinho que ganhou espaço transverso e você
tem certeza que não precisa de ganho, de consolidação de torque, terminou. Tá? Agora, você precisa consolidar a torque. Você tem que deixar aí uns 3 meses. Consolidar a torque. Tá? Então, aquele canino em infravestíbulo versão, o classe 2, que você sabe que você foi trazendo a raiz do lateral para fora, você foi levando a raiz do canino para dentro. Esses casos você tem que deixar. Você ganhou espaço transverso, mas você tem que deixar o fio de aço 19x25 pelo menos 3 meses para consolidar tudo isso daí. Né, Fabião? Tem que deixar. Essa pergunta do Fábio, ele já sabia que eu ia responder isso. Mas eu sei onde ele quis chegar. Por quê? Nós que somos lá, para trás mente lá, eu, Djalma, que fazíamos torque mesmo, a gente tem essa noção fundamental da posição espacial da raiz. A Celi também é dessa época. E existe... O Jura fica decorando todo mundo aí. Existe filosofias que estão chegando agora que terminam com 14x25. Cara, impossível de conseguir torque com 14x25. Portanto, né, doutor Djalma? Eu não tenho habilidade para terminar com 14x25. Eu não tenho. Muito play. Torque em 14x25. Eu para controlar torque, preciso preciso chegar no bem, 19x25. Tá, Então, eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que eu não tenho habilidade para terminar com 14x25. Só isso. Tem mais uma pergunta aqui, Jura. Em que momento do tratamento você recomenda remover os levantes oclusais? Remover? É. Remover? Uhum. Você Vamos colocou lá. o levante, você começa a fazer o tratamento. Em que momento você tira? Tá. Então vamos falar do conceito do levante. Isso é importante. O levante deve ser colocado para evitar contatos de vertentes interferindo com o movimento do dente, tanto transversal como anteroposterior. Tá? Como o nosso assunto aqui era transversal, eu só falei transversal, mas anteroposterior também. Então vamos lá. Até que fio que nós vamos para terminar o ganho transversal? É o 18x25 Cooper-Naitari. Portanto, o levante de mordida deve ir até o final do 18x25 Cooper-Naitari, porque você está finalizando o ganho transverso. Ok? Bom, claro que você está trabalhando com elástico, anteroposterior, enquanto você está fazendo isso aí. É um trabalho conjunto, híbrido, né? Bom, você terminou 18x25. Você vai observar o anteroposterior. Está em chave. Se está em chave, não precisa mais anteroposterior, qual é a próxima etapa? A próxima etapa é vertical. Se é vertical, o levante de mordida tem que cair fora. Agora, se você tem ainda algum ajuste anteroposterior, você mantém o levante de mordida ainda, porque nesse ajuste anteroposterior poderá ter interferência ainda. Então, na hora que chegar, você já ajustou o transversal e ajustou o anteroposterior, quando chegar no vertical, elimina.
Então esse conceito é legal, porque não tem uma regra de tempo. Para cada paciente é um tempo. Se você aplicar o conceito, para cada paciente é um tempo. A Elaine aí. Respondi para quem perguntou? Ficou claro? Show. Ótimo. Eu tenho uma pergunta, então, só para aproveitar um pouquinho de tempo, Jurá. Eu ouço muito Frost falando em usar um arco expandido, 16x25 aço inoxidável. Eu não sei se ele usa TMA em alguns casos para expandir o formato do arco, além do que ele atingiu com o Copper Night Tie. Qual que é a sua visão sobre esse approach? Rapaz, eu não gosto de usar arco expandido, não, viu? Uhum. Não gosto. Aliás, imaginei. Eu uso 18x25, que ele já é expandido. Sim. E que tem essa propriedade aí. Uhum. Agora, eu pegar um fio que é mais rígido e expandir, eu já fiz isso muito para trás, cara, quando não tinha os fios com cobre. Uhum. E os resultados não foram muito legal. Então, como os resultados com esses fios com cobre, eles são fantásticos, e eu confio neles, eu não quero voltar para trás, não. Uhum. Então, aí muita gente fala assim, nossa, mas esses caras viraram vagabundo. Não virou vagabundo. Eu quero sempre ter conforto para o meu paciente e conforto para mim. Pronto. Só isso. É simples assim. Então, usar um fio expandido, como está o fio 18x25, num outro fio, ele poderá levar o dente para aquela posição, naqueles 3 casos. E aí? Nenhum deles estaria na posição de equilíbrio. Nenhum deles. Nenhum deles. Então, como nós não temos nenhum medidor para falar, bom, agora eu cheguei no equilíbrio, tem uma buzina lá. Ó, a hora que chegar aqui do lado, vai... Não tem. Não tem esse medidor. Então, eu não uso, tá? Tá bem. Não, honestamente eu perguntei, eu imaginei que você não era muito fã dessa teoria, não. Última pergunta só, da Ângela de novo. Qual que é a sua visão de filosofia das que usam duplo fio 0,14 dentro do slot no início do nivelamento? O que é isso? Eu acho que é razoável. Não tenho nada contra isso aí, não. Eu não uso, mas não tenho nada contra. Uhum. Eu não uso. Vocês viram aí, eu ponho a molinha, abro espaço e pronto. Eu não uso. Mas para mim tem coisas assim, ó, que não faz sentido ou faz sentido. Eu acho que faz sentido, não é uma coisa assim, puxa, isso aí é uma coisa absurda. Não é. Quer dizer, dar torque 14x25, não. Mas usar o duplo arco, não sou contra. Boa resposta. Ótimo. Mas legal. Ô, Celi, faz uma pergunta para mim aí, Celi. Quando é que você vem aqui para a Bahia? Quando você me convidar, minha querida. Convidadíssimo, sempre. Ó. Nossa, você é minha querida. Saudades. Nossa, muita saudade de você.
Legal, Até gente. mais. 8h23, terminamos bem no horário. Queria agradecer todo mundo pela presença, foi um prazer ter vocês novamente aqui com a gente. Eu queria agradecer muito o professor Jurandir pela excelente aula. Nessa hora que a gente dá aquele nossa salva de palmas virtual, que a gente, cada um tem de estar no seu lugar. Para vocês. Muito obrigado, Jura. Foi um prazer ter você aqui. Acho que é sempre uma ponta de sabedoria. Eu gosto muito. Eu sempre falo que o Jura é um cara que eu admiro muito, porque ele não para, ele nunca para. Ele está sempre lá tentando buscar o máximo, extrair de informação. E achei que eu acho. É um cara que eu estou sentindo falta das nossas conversas ao lado da cerveja lá. Né? Isso é bom. É bom. Ô, Tainá, tá bom, Tainá? Depois eu te mando aqui, o pessoal, um monte de elogios aqui no bate-papo, eu vou mandar para o Jurandir, tá, pessoal? E Obrigado. agradeço muito. E semana que vem, só para a gente começar a avisar bem antecipadamente, mas lembre que semana que vem, a partir da semana que vem, a partir de agosto, nós estamos mudando o dia dessas lives para terça-feira. A gente descobriu que o pessoal está querendo sair, Jura, sexta-feira, que Ó o Domingos aí, ô Domingos. Fala, meu velho. Ô Domingos, tá bom? Ótimo. Eita, coisa boa. Perfeito. Abraço. Legal, Um abraço gente. para você também. Muito obrigado novamente e vejo vocês semana que vem, tá bem? E depois, durante o final de semana, eu coloco essa live no YouTube, ok? Falou, gente. Valeu. Brigadão, então, tá? Outra coisa que eu esqueci. Todas as lives anteriores, agora, estão no site do meu ortodontista/agenda. Eu coloquei todo o histórico das lives que tem lá. É interessante que, para quem quiser rever alguma, fica fácil de localizar lá. Valeu, gente. Muito obrigado, então, tá? Valeu, Jura. Valeu. Obrigadão. Obrigadão a todos. Boa noite. Boa noite.